Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre o 0 a 0 entre West Ham e Brighton, um jogo que ficou devendo demais, um jogo que eu tinha uma expectativa alta quando eu fui assistir, jogo de um West Ham que vinha de uma vitória contra o Arsenal fora de casa e de um Brighton que vinha de um jogo que chegou a abrir 4 a 0 contra o Tottenham e acabou num 4 a 2. Então duas equipes que vinham embaladas para esse jogo e terminou nesse 0 a 0. Jogo que não teve gols, mas teve um time que foi muito melhor, né? O West Ham jogou para segurar um empate o jogo inteiro e o Brighton foi quem jogou bola. Então, se fosse para falar quem estava mais perto da vitória, quem chegou a merecer a vitória, era o Brighton. Destaques do West Ham: o Areola, muito bem, sempre que foi exigido, correspondeu. O Emerson, quando ia para ataque, criava jogadas perigosas. O Emerson Palmieri, ex-Chelsea. E na defesa também muito bem. Acho que destaque ali o Emerson. E é isso. Mas nenhum destaque não. Dos que entraram, o Mobamba também não. Só o Areola principalmente e um pouquinho mais atrás o Emerson. O West Ham não quis jogar bola, não tem muito quem destacar aí. Vale destacar que estava sem o Paquetá e sem o Kudus. O Mohamed Kudus e o Lucas Paquetá. Fazem muita falta. O Paquetá distribui esse jogo no meio de campo e o Kudus é um dos caras que mais cria oportunidades para o West Ham. Então, sem esses dois, perdeu muito da sua qualidade. Jogou o Benrahma. O Benrahma não é a mesma coisa que o Kudus, e o Fornals também não é a mesma coisa que o Paquetá. Então, muita diferença, por mais que o Fornals tenha até que jogado bem. Mas não tanto quanto o Paquetá vem jogando. E o Mubama não tem muito o que falar. Destaques do Brighton: esse estilo passa muito mais segurança do que o Verbruggen. Eu queria destacar isso daí. Pela qualidade do time, pelo estilo de jogo bonito e tal. Acho que tem que ir atrás de um goleiro melhor, que passe mais segurança. Mas o estilo é melhor que o Verbruggen. O Estupinhan fazendo uma função muito bacana, é um lateral que ataca muito bem, mas quase sempre estava numa linha de 3 zagueiros. Quando tinha oportunidade chegava na frente, quando não tinha, auxiliava na armação de jogadas. O Henchwood ali também na lateral direita, muito bom lateral direito, arma bem as jogadas. O Milner jogou muito bem. Pascal Gross jogou bem. O Gilmore jogou bem. Buonanotte jogou demais. O João Pedro jogou muito bem. O Welbeck um pouquinho mais sumido em relação ao jogo passado. Entraram o Lallana entrou muito bem, quase fez um golaço, recebeu no meio, deu um driblinho com a esquerdo, com o pé posicionado na direita, né, tipo um cortezinho, né? Finalizou e o Areola foi exigido, fez uma grande defesa. O Moder não entrou tão bem e o Ferguson entrou bem. Agora, destaque negativo é o Moder, apanhou da bola quando entrou. Mas o Ferguson e o Lallana entraram bem. Estatísticas vai mostrar o que eu tô falando. Uma massa do Brighton, 6 chutes do West Ham sendo 2 a gol, 22 do Brighton sendo 8 a gol, ou seja, 2 defesas do Steel e 8 do Areola. Que nem eu já destaquei aqui, para mim o Areola foi o melhor da partida. Se não fosse ele, o Brighton teria vencido. Posse de bola 69% para o Brighton, 31% para o West Ham. Isso daí é um absurdo, isso não pode acontecer. O West Ham não está jogando contra o Manchester City. Não tá jogando contra o Bayern de Munique, tá jogando contra o Brighton. O Brighton tem um estilo de jogo bacana, quer ter a posse de bola, mas o West Ham em nenhum momento tentou se impor. Estava satisfeito ali em ficar se defendendo e buscar um contra-ataque ou outro. E hoje não tinha o Paquetá e o Kudus para puxar esses contra-ataques. Então, o Fornals também é um meia de armação. O Ward-Prowse é um meia, não é um cara veloz assim. Você estava dependendo exclusivamente do Benrahma e do Bowen. O Benrahma é um jogador muito irregular e o Bowen não recebeu um passe bom, cara. Então, pô, como é que você queria vencer esse jogo? A estratégia do West Ham foi mal montada e foi medrosa. Jogou com a mesma estratégia que jogou contra o Arsenal, só que uma coisa é jogar fora de casa contra o Arsenal, outra coisa é jogar em casa contra o Brighton. O Brighton já estava esperto nesses contra-ataques do West Ham, o Arsenal não estava contando com isso. Enfim, passes mais do que o dobro do Brighton, e eu queria destacar aqui esse Brighton, cara. Vinha um momento irregular, mas depois da atuação contra o Tottenham, parece estar engrenando de volta. Jogou muito bem contra o Tottenham,
Contra o West Ham jogou muito bem, faltou só a conclusão final, que é o mais importante, lógico. Poderia ter sido um chute do West Ham. Esse chute tivesse entrado, o West Ham teria vencido por 1-0. Mas o jogo do Brighton é muito bonito, é muito bem montado, tem uma saída de bola bacana. Eu acho muito parecido com o estilo de jogo do Fluminense. A única coisa que muda é que eles acumulam na saída de bola e tal, é verdade. Mas na hora que tem a bola, o jogo fica bem espaçado. Não é aquilo de acumular muito do mesmo lado, mas preza muito pela posse de bola. E o goleiro também não vai ter aquilo de sair jogando dentro da pequena área. Ali é chutão mesmo, não tem muito o que fazer. Mas se tem a possibilidade de sair jogando, sempre saem jogando. É um estilo de jogo bem bacana do Brighton. Não tem medo, então ia marcar pressão toda hora. Parecia que o Brighton estava jogando em casa e o West Ham com um a menos. Essa foi a impressão que passava. Só o Brighton jogou. Faltas: 4 do West Ham tendo um amarelo, 6 do Brighton. 10 faltas no jogo. Jogo bem pouco faltoso. Escanteios: 2 do Brighton, 2 do West Ham, aliás, nenhum do Brighton. E aí mostra um pouquinho da falta de incisão. É isso que eu posso falar. Incisão, aliás, que o Inciso é um jogador do Brighton que está machucado. Brighton com vários desfalques. Muito bom jogador, paraguaio. Mas enfim, faltou profundidade, né? E aí a gente vai olhar pro Brighton, aí pode ter um problema. Quem que é o ponta desse time? Não tem ponta. Jogava com ele de 3 na saída de bola, o Milner aberto pela esquerda, o Hinchelwood pela direita. E aí o Estupinhão, o Van Heck e o Webster atrás. O Gilmour era um primeiro volante, Pascal Gross e o Bonanote chegavam na frente, o Welbeck e o João Pedro também, de vez em quando, caíam para as pontas, mas são jogadores que são mais de finalização do que jogada individual. Então, não produziu escanteios, não teve profundidade. Talvez esse pode ter sido um problema. E aí, quem que poderia fazer a diferença? Aqui no banco, não tem, porque o Dahoud é volante, o Verbruggen é goleiro, o Baleba é volante, Samuels eu não conheço, Baker, Boyati, não conheço, Kavanagh, não conheço, o Ferguson é centroavante, o Lallana é meia e o Moder é o Moder, sei lá, é indiferente, um jogador mediano, mas jogou aberto pela direita, mas também não jogou bem. Faltou o Mitoma aí. Se tivesse o Mitoma, esse Brighton provavelmente teria pelo menos mais alguns escanteios aí do que nada. Sendo que teve mais a bola. Isso mostra muito que foi a tônica do jogo. O Brighton teve mais a bola, foi mais perigoso. Mas por muito tempo era só troca de passe no meio de campo sem muito perigo. E aí o West Ham nos contra-ataques deu um certo perigo, até por isso o Steel foi exigido 2 vezes. No geral, um jogo que ficou devendo, né? Um 0-0 na Premier League é muito raro. Mas é isso. Então, para fechar, o craque da partida para mim foi o Areola. Se não fosse ele, o Brighton provavelmente teria vencido. Então, o Areola é o craque da partida. Se não fosse ele, é ele. Não tem outra opção. Areola é o craque da partida. É isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. Que nem eu falei, para mim foi o Areola. Só bora olhar a tabela, né? Que eu não falei ainda. O West Ham na sexta colocação com 34 pontos, o Brighton na sétima com 31 pontos. Duas equipes que, olhando para comparação com outras equipes aí, estão bem na tabela, estão à frente do United, do Newcastle, do Chelsea, à frente de times que têm um investimento maior do que eles, né? Mas poderia ter sido 3 pontos para ambos. E eu acho que os dois vão ficar nessa daí, de sexto até a 10ª colocação. Acho que esses dois vão ficar por aí. Porque o Tottenham já abriu uma distância de 5 pontos para o West Ham. É uma distância grande até. Em 2 rodadas sai, mas em 2 rodadas, 2 vitórias seguidas do West Ham, 2 derrotas seguidas do Tottenham. É difícil de imaginar. Tudo bem que é muito estável esse Tottenham, mas é difícil de imaginar isso acontecer. O Arsenal, por exemplo, tropeçou 2 vezes. Deu uma boa distanciada na briga pelo título, ainda mais com o City ali com um jogo a menos. Mas tem muito campeonato. Até um 0-0 é emocionante na Premier League. Mas ficou devendo demais em relação à expectativa que tinha nesse jogo. Né? Enfim, é isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.